100 anos da Previdência Social do Brasil. Você sabe o que é isso? Nesse vídeo eu vou te mostrar os elementos da Previdência Social, por que nós estamos num momento extremamente complicado, por que o Brasil fez a reforma da Previdência, por que ela é tão criticada e nesse centenário quais são os desafios que o Brasil tem, a mudança populacional que o nosso país vive e como que os países desenvolvidos estão resolvendo essa questão da Previdência. Eu sou o professor Max Atualidades, aqui para Brabo Concurso. Deixe seu like nesse vídeo, que a partir de agora nós vamos discutir o centenário da Previdência Social aqui no Brasil. Bom, pessoal, a Previdência Social, popularmente conhecida aí como aposentadoria. Atualmente, a contribuição para a Previdência Social acontece no INSS, Instituto Nacional aí de Serviço Social, referente para o processo de aposentadoria, nascimento, morte, invalidez, É uma política que os países têm, uma política trabalhista, que vem no sentido aí de assegurar ao trabalhador direitos, em momentos que ele precisaria de uma licença, em momentos, em que ele, se por um acaso vier a ficar inválido, quando ele venha a falecer, a família tem o direito, a esse INSS. Então, diversas questões aí ligadas ao processo dessas garantias. Entretanto, é importante que a gente entenda, e eu coloco aqui para vocês, as pirâmides etárias. Então, nessa primeira pirâmide etária aqui, você pode ver que eu tenho uma base larga, e um topo fino. Cenário aí do Brasil do início do século XX. Então, nasce muita gente, mas morre muita gente. Então, a pirâmide tem esse topo mais fino. Por quê? Porque pouca gente chega na fase adulta, Você vai perdendo muita gente ao longo do caminho. Então, é normal. Pensa você aí, hoje, você que tem aí 30, 40 anos, possivelmente você deve ser numa família, do mesmo casal aí, 2 ou 3 filhos. Se você tem entre 30 e 40 anos. Se você tem mais de 40, é possível que você seja na média, de uma família que tenha mais de 3 filhos, de 3 a 5. Agora, se você pensar nos seus pais, se seus pais estiverem aí por volta de mais de 60, de 60 e 70, possivelmente eles eram em mais de 6 ou 7 filhos. Se você pensa em alguém com mais de 80, é normal que as pessoas tenham aí 10, 12, 14 filhos. É óbvio que isso tem disparidades regionais, tem momentos diferentes, mas na lógica a gente tem uma diminuição da quantidade de filhos por mulher ao longo do tempo e esse processo ele acontece naturalmente nos diversos países. Então, essa linha que a gente chama de transição demográfica, cenário importante. O Brasil sempre foi considerado um país jovem. Por quê? Porque a maioria da população brasileira tinha menos de 33 anos. Para o IBGE, a população adulta começa a partir dos 33 anos. Até antes, seria uma população aí de criança e jovem. Então, o adulto seria a partir dos 33 anos. O Brasil sempre teve a maioria da população nessas partes mais baixas da pirâmide. Mas aí você vai subindo ao longo do século XX, aí você tem a industrialização. A industrialização gera urbanização, êxodo rural, se mecaniza o campo, as pessoas perdem emprego, desemprego estrutural, as pessoas vêm para a cidade. Chega na cidade, o custo de vida é mais alto. Um dos motivos que eu tinha muitos filhos também é pelo fato de precisar de gente, de mão de obra no campo. As pessoas vêm para a cidade, já não precisam. Você tem aí a Revolução Feminina, dos anos 60. Você vai ter aí a questão do anticoncepcional. A mulher passa a determinar o momento em que ela quer engravidar ou não, se quer engravidar. Então esse cenário também é muito diferente do que era no início do século XX. Você tem a mulher no mercado de trabalho, Então esse empoderamento feminino, ele também muda o cenário, do que você tinha até então. O custo de vida, planejamento familiar, e aí você passa a ter menos filhos. Mas nesse processo, dessa primeira pirâmide que a gente mostrou, a gente começa a passar para essa segunda pirâmide aqui, que é o momento em que nós temos o chamado bônus demográfico, que ainda nasce muita gente, essa galera que está indo para a cidade ainda tem uma boa quantidade de filhos, mas para de morrer, porque você agora não tem aquela mortalidade infantil tão grande que você tinha, porque você tem saneamento, você tem vacina, porque você tem pré-natal. Então tem um monte de situações que faz com que as pessoas deixem de morrer, mortes evitáveis. E aí você tem o que a gente chama de bônus demográfico, que é aí o processo da fase 2, Alta natalidade, muita gente nascendo, e começa a morrer menos gente. Então, um período de grande crescimento demográfico, ou seja, populacional de um país. O Brasil passou por isso na década de 70. Só se passa por isso uma vez, o Brasil passou na década de 70, certo? E aí, a partir de então,
a taxa de natalidade também começa a cair, como vocês podem ver aqui nessa tabela de transição demográfica, ela começa a cair, e aí, o final da fase 3, que é onde o Brasil está, nós, né, somos hoje um país adulto, a nossa natalidade é pouco, hoje a média no Brasil é menos de 2, né? Você vai ter uma média de 1,6, 1,7, menos de 2 filhos por mulher. É óbvio que tem regiões que você tem mais, né, mais filhos, mas de modo geral, o Brasil vem abaixando, né, por conta do custo, por conta da informação, né, da questão da mulher no mercado de trabalho, o processo cultural, né, de você não querer mais ter filhos. Então, todo esse cenário, né, cultural que vem acontecendo, vem mudando o fenômeno da demografia brasileira. E aí, em 2022, o IBGE solta que o Brasil agora é um país adulto. Nós temos mais de 55% da população com mais de 33 anos. Nós não somos um país idoso, mas somos um país adulto com a tendência a se tornar idoso nas próximas décadas. E o que isso tem a ver com a Previdência Social? Significa que eu tenho um termo que você precisa anotar sempre. Pega ele aí, ó, vai aparecer aqui. PEA, População Economicamente Ativa. População Economicamente Ativa. Dos 16 aos 65 anos no Brasil, certo? Desde o jovem aprendiz lá até quando você começa a poder trabalhar, até você se aposentar. Essa população é que paga a aposentadoria de quem está aposentado. Então você no Brasil, você não faz uma poupança para você. No momento que você está contribuindo agora em carteira assinada, isso está indo para quem está aposentado. Então você está pagando a aposentadoria do seu pai ou do seu avô. E aí o seu filho vai pagar a sua aposentadoria. Pô, mas eu não vou ter filho. Então o filho dos outros. Os outros vão ter filho também. Aí você tem um problema da PEA e da questão da Previdência Social. Nós nunca estivemos num caos tão grande em relação ao rombo da Previdência Social. Falta gente na PEA já no Brasil. Falta população economicamente ativa. Não porque falta gente ainda no sentido geral. Falta gente contribuindo. A informalidade está muito grande. Serviço informal não paga INSS. E aí você tem uma grande parte dos trabalhadores, cerca de 40% da população brasileira, que trabalha informal. É um cenário muito grave. E aí você não tem dinheiro suficiente para pagar a aposentadoria. E isso vai ser pior quando você se aposentar, porque você vai continua tendo informalidade e menos gente contribuindo oficial, porque vai ter menos gente mesmo no total na PEA, porque nasce menos, daqui 16, 17 anos, vão ter menos pessoas no mercado de trabalho. E aí, em 2019, o governo aprova a reforma da Previdência, com um monte de exceções, que é uma das grandes críticas, mas os países estão vivendo essa necessidade de reforma da Previdência. O que é? Já que eu não tenho PEA, eu não tenho população economicamente ativa suficiente, ou eu não tenho pessoas contribuindo, o que eu faço? Eu elevo a taxa para a pessoa poder se aposentar. Já que eu não tenho ninguém para te substituir, para pagar a sua aposentadoria, eu te mantenho mais tempo pagando a aposentadoria de outro. A expectativa de vida brasileira está subindo, então nós podemos passar de 65 para 67 anos, a idade para se aposentar. Bom, poderia se o Brasil não fosse um país de disparidades regionais imensas. A expectativa de vida em algumas áreas são 67 anos e em outras 78. Então, gigantesco essa disparidade. E tem que ser uma reforma geral. Então, a ideia do governo, para o governo não faz sentido. Presta atenção comigo, a conta. Para o governo não faz sentido você se aposentar com 55 anos, trabalhou dos 20 aos 55, contribuiu 30. E aí você morrer, né, Você morrer com 90. Então, você trabalha 35 e recebe 35 anos. Para o governo, essa conta não fecha. Para o governo tem que ser: você trabalha 30 anos, depois de 10 você morre. No máximo. Porque o governo teve um ganho com você. Você contribuiu muito mais do que recebeu. Pensando friamente, é isso. Então, o governo está fazendo? Está querendo aumentar o seu tempo de contribuição. Isso acontece em diversos países do mundo, não só no Brasil, mas aqui no Brasil várias categorias ficaram fora, inclusive os políticos, né? Então, os caras voltando à aposentadoria, mais tempo de trabalho. E aí você tem aí, junto com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que flexibilizou essa questão da contribuição, né, da carteira assinada. Ou seja, basicamente o governo está dificultando o seu processo para aposentar. E é basicamente isso mesmo, porque ele quer que você continue trabalhando para que você tenha aí, para o governo tenha mão de obra para pagar os que já estão aposentados. Ele vai tentar postergar esse prazo para a sua aposentadoria. Esse cenário causou revolta no Brasil. A reforma da Previdência tem pontos ainda a ser colocados, mas o principal ponto nesses 100 anos de Previdência no Brasil é que o cenário nunca foi tão caótico e complicado, porque possivelmente a sua chance de aposentar pela estrutura pública
Se você vai entrar no mercado de trabalho agora, com 20 anos, é muito difícil, por N fatores, e um deles é falta de mão de obra, falta de peia, né? E aí e você precisa contribuir ininterruptamente. Ou você precisa preencher esses buracos, que vai 1, 2 anos sem carteira assinada. Já te leva mais um ano para frente para que você, né, trabalhe lá dos 68, 69 anos. Então, esse cenário é extremamente complicado, ao mesmo tempo que você tem aí uma facilidade, né, do mercado na informalidade, que tem problema, você não tem férias, né, 13º e tudo mais, mas aí tem, né, um conto da sereia, aí, que é a ideia, né, da uberização do trabalho, que torna aí um trabalho precarizado, né? Eu sou dono do meu próprio trabalho. Então, a desvalorização do trabalho com carteira assinada é um dos problemas também do que a gente vive na Previdência Social. Então, no centenário da Previdência Social, nós precisamos entender que o momento é caótico e eu tenho uma dificuldade de como as próximas gerações irão se aposentar. Mas não é só no Brasil. A França enfrenta aí há quase 2 meses gigantescos protestos contrários ao aumento da idade para a aposentadoria. Lembrando que a França tem uma expectativa de vida maior que o Brasil, ele possui uma maior quantidade de idosos que nós. Mas a França vem repondo com migrantes. Então, o que você faz se você não tem a população do país tendo filhos? Você chama migrantes. Aí aumenta problemas de xenofobia, todos esses processos que a gente acompanha na União Europeia. A França está, né, os garis fizeram agora um processo de greve, né? Então, Paris está um lixão a céu aberto, né? Porque os garis ficaram em mais de uma semana sem fazer a coleta. Então, realmente um cenário complicado. Várias categorias já fizeram as paralisações na França. Então, a questão da reforma da Previdência no mundo é uma discussão. Nesses 100 anos de Previdência Social, um assunto extremamente forte. Pode cair os elementos da reforma da Previdência, os motivos pelos quais ela deve acontecer, a transição demográfica que o Brasil vive, e aí também pode cair mais numa prateleira mais baixa. Quem criou a Previdência Social no Brasil foi um deputado chamado Eloy Chaves. Combinado? Sou o professor Max Atualidades. Já curte aqui o canal do Brabo Concurso, compartilha esse vídeo e eu te vejo na próxima aula. Tchau, galera! Valeu!